Chuvas deixam milhares de pessoas desalojadas no interior do Rio. As cidades mais afetadas estão nas regiões norte e noroeste do estado. Pelo menos 2 pessoas morreram. Enterrados os 3 irmãos mortos durante incêndio em Paraty. O padrasto das crianças foi preso, suspeito de ter colocado fogo na casa. Polícia prende suspeitos de integrar quadrilha que furtava veículos em Rio Bonito e os revendiam na região dos Lagos. Acidentes com motos provocam mortes no sul fluminense e na região serrana. E em Três Rios, a nossa equipe mostra o drama dos moradores de um bairro que há anos aguardam por melhorias e que estão sem transporte público porque parte de uma via cedeu. Segunda-feira, 27 de janeiro, começa agora o seu SBT Cidade. Boa noite, vem comigo, um prazer imenso tê-lo aqui, tê-la do outro lado acompanhando o nosso SBT Cidade, que vai para todo o interior do estado, de norte a sul do Rio de Janeiro. A gente vai te levando as informações a partir de agora até encontrar com o seu SBT Brasil. A gente abre com essa informação, é que foram enterrados neste fim de semana os 3 irmãos mortos no incêndio em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. A polícia prendeu o padrasto das crianças como suspeito de ter colocado fogo na casa e ter provocado toda essa tragédia. Veja só. A polícia precisou usar a força para impedir o linchamento do padrasto das crianças. Moradores foram contidos com spray de pimenta. Fernando Evangelista foi transferido para o presídio de Volta Redonda, no sul fluminense. A polícia não tem dúvidas de que ele provocou o incêndio que matou os enteados Maria Clara, de 7 anos, Cauã, de 5 e Maria Alice, de 4. A mãe das crianças, Dara Cristina de Almeida Santos, de 25 anos, permanece hospitalizada em estado grave. Segundo a polícia, o suspeito caiu em contradição e tentou culpar uma das crianças, o menino Cauã, pela tragédia, dizendo que ele tinha colocado fogo acidentalmente em um colchão. Mas, depois de ouvir 7 testemunhas, a investigação indicou o envolvimento do padrasto. A perícia também concluiu que o incêndio foi criminoso. Esse criminoso, ele é altamente ciumento e queria viver uma vida conjugal sem interferências, inclusive dos filhos da vítima. Ele não tinha um bom relacionamento com as crianças o rejeitavam, tinham um verdadeiro temor dele. Ele premeditou a eliminação das crianças. A polícia também concluiu que Fernando prendeu a mulher no banheiro para impedir que ela fosse atingida pelo fogo. Se condenado, ele poderá pegar mais de 100 anos de prisão por 3 homicídios qualificados, uma tentativa de feminicídio e crime de incêndio em local habitado. Vizinhos contam que fizeram de tudo para tentar salvar as crianças. As crianças já estavam gritando socorro, socorro, até uma hora que não dava mais. Aí um amigo ali do lado meteu o pé na porta, mas aí não dava mais. Foi desesperador. No velório, a bisavó passou mal e precisou de atendimento médico. Em silêncio, mais de 100 pessoas acompanharam o cortejo, que percorreu toda a cidade de Paraty. Por onde passava, houve comoção. Os 3 irmãos foram enterrados juntos. O que fazer com esse infeliz, né? O que fazer com esse infeliz que está preso nesse momento? Tanta coisa passa por nossa cabeça. Na minha cabeça não passa nada de bom em relação a esse cara. Isso é um vagabundo, isso é um crápula, é de uma crueldade, é de uma frieza. Essa criatura matar 3 crianças queimadas. Imaginem você aí do outro lado que essa criatura ainda tem direito de viver, de respirar, de comer, tem direitos humanos. Aquelas crianças que morreram, direitos humanos algum, né? A mãe das crianças que está internada em estado grave, direito humano algum. Agora essa criatura aí, esse ser, ele tem todos os direitos, possíveis e impossíveis. A polícia prendeu 4 homens suspeitos de integrar uma quadrilha que furtava veículos em Rio Bonito. Os carros tinham os documentos adulterados e eram revendidos na região dos Lagos. Quem conta pra gente é o Lucas Madureira, põe no ar. O vídeo divulgado pela Polícia Civil mostra como a quadrilha agia para furtar os veículos. No carro preto estão os criminosos e o alvo é o Fiat Uno que está estacionado ao lado. Assim que a vítima deixa o veículo, um dos criminosos sai pela porta do carona do carro preto e vai até o Fiat Uno, consegue abrir o carro e foge.
O furto foi registrado neste estacionamento, próximo ao terminal rodoviário no centro de Rio Bonito. Toda a ação foi filmada pelas câmeras de segurança de um supermercado. A partir da análise das imagens, a polícia passou a monitorar a quadrilha e conseguiu prender 3 criminosos em flagrante, no momento em que eles tentavam furtar mais um carro no centro da cidade. Um quarto criminoso suspeito de integrar a quadrilha foi preso pela Polícia Civil num ferro velho, na cidade de Araruama, para onde os carros furtados eram levados. No local, segundo as investigações, os veículos tinham um chassi adulterado, ganhavam nova documentação a partir de outros carros do mesmo modelo que não haviam recebido baixa junto ao Detran e depois disso os carros eram revendidos na região dos Lagos. A Polícia Civil disse ainda que o dono do ferro velho tentou subornar os policiais para não ser preso e ofereceu a quantia de R$10 mil. Durante a ação, também foram recuperados pelo menos 7 carros furtados. Os veículos foram trazidos para o pátio da delegacia de Rio Bonito. Os criminosos foram indiciados pelos crimes de furto, associação criminosa e adulteração de veículo. E a polícia continua com as investigações para tentar identificar outros suspeitos de integrar a quadrilha. Rio Bonito tem uma proximidade muito grande com a região dos Lagos, pega ali a Via Lagos, a 124, rapidinho está lá, Cabo Frio, Araruama, Saquarema, Búzios, e aí a vagabundagem rouba carro, esquenta o documento no meio do caminho, é o que eu falo, tem que ter alguém do Detran envolvido, tem que ter, porque você não esquenta documento se não tiver alguém lá de dentro para fazer isso, e aí o carro era vendido na região dos Lagos, Eita situação. É aquele intervalo, eu volto em instantes, siga aqui com a gente. Voltamos no intervalo, siga comigo, você aí nas cidades do interior do estado, quero sua participação, o WhatsApp, o Bira está liberando aqui. Alô, região serrana, Teresópolis, Nova Friburgo, alô, Petrópolis. Quero ouvir você, cidadão, manda pra gente, nós somos a sua voz. Queremos mostrar os problemas, cobrar uma solução das autoridades aqui no ar, tá combinado assim? E a gente volta do intervalo falando da forte chuva que atingiu o norte e também o noroeste do estado e que deixou, gente, um rastro de destruição. Até o fechamento dessa edição, 2 pessoas foram encontradas mortas, Uma em Porciúncula e a outra agora em Itaperuna. E o governador Wilson Witzel, ele visitou a região durante o fim de semana. Veja só. As ruas de Itaperuna viraram rio. Moradores das partes baixas da cidade tiveram as casas alagadas. O rio Muriaé, que vem de Minas Gerais e corta a cidade, transbordou ao longo da Avenida Beira-Rio, após o acúmulo da chuva que começou na sexta-feira no estado. Nesse ponto da cidade, a tragédia virou farra para um grupo de jovens. Essa outra turma resolveu se arriscar na correnteza. Nessa brincadeira de mau gosto, um rapaz de 19 anos, identificado como Tassiano dos Reis Gama, desapareceu. Ele se jogou da ponte de ferro na Avenida João Dias Silva, com outros amigos. Só ele não conseguiu sair. Agentes do Corpo de Bombeiros realizam buscas. Porciúncula, a cidade vizinha, foi a mais atingida do noroeste fluminense. Um homem foi encontrado morto em uma área inundada no centro. Ainda não se sabe se o músico Anderson Titolei, de 49 anos, foi arrastado pela correnteza ou se afogou. Da rodoviária, em frente à prefeitura, uma mulher mostrou quando a água começou a baixar, mas revelou que os prejuízos ainda são muitos. A cidade ainda sofre com as cheias, está passando dificuldades com o abastecimento de água e com água potável. Ao lado de Léo Coutinho, prefeito de Porciúncula, o governador Wilson Witzel informou que havia determinado a compra de 12 mil litros de água. Além disso, comunicou também que iria destinar uma verba para a região. Determinei que fosse destinado 20 milhões de reais para ajudar nessa crise que nós estamos vivendo aqui na região noroeste. São 10 milhões para a Defesa Civil e 10 milhões para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Em outro vídeo, dentro do carro, o governador conversou por telefone com o presidente em exercício, Hamilton Mourão. Nós já pedimos aí o Ministério da Defesa para fazer o protocolo e aí estou passando para o senhor aí essa nossa necessidade. Eu vou falar com o ministro Fernando aí para para intensificar isso aí. Tá bom. O ministro Canuto está lá em Minas Gerais, aí no Espírito Santo. Sim. Aí qualquer coisa a gente apoia mais alguma coisa aí no Rio de Janeiro. Fica tranquilo. E olha, uma das cidades mais castigadas pelo forte temporal foi a de Porciúncula,
onde o repórter Matheus Coelzer esteve mais cedo e tem outras informações. Vamos ver. Muitos moradores aproveitaram a manhã dessa segunda-feira para começar a realizar a limpeza das casas. Aqui em Porciúncula, um dos municípios mais atingidos no norte do Rio de Janeiro, a situação é bem complicada, o rio ainda continua elevado. A gente pode perceber aqui por essa casa até onde a água chegou. Muitos moradores acabaram perdendo tudo. A dona Luciana está aproveitando essa manhã que a chuva cessou para fazer a limpeza. Desde quando, Luciana, começou a chover e começou essa situação? Quarta-feira, né? Acho que foi quarta ou quinta-feira. Mas a Defesa Civil avisou pra gente ficar preparado. Só que não sabia que a intensidade seria tão grande assim, entendeu? Que o estrago seria tão grande. Tanto é que a minha casa é uma das últimas a ser atendida. Levantamos, sim, entendeu? Procuramos ajuda, só que veio mais alto do que a esperança, entendeu? A cidade estava anunciando, eles estavam esperando um alagamento, mas não dessa proporção, porque da última vez veio um nível acima, 45 centímetros acima do nível, que da última enchente, eu acho que de 97, que veio brava mesmo. A senhora perdeu tudo? Tudo. Hoje o dia está sendo de reconstrução, o que a senhora pretende fazer? Queria chorar, mas não vai adiantar, né? Só aproveitar a água para poder limpar. E os órgãos públicos a gente tem que acessar eles, que eles estão também procurando ajudar a população. E nesse sentido é que o governo do estado esteve aqui e prometeu 23 milhões de reais na ajuda, tanto para a Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento e também para a Defesa Civil. O Thiago vai mostrar para nós, ó, que hoje, na segunda-feira, muitas pessoas estão tendo que utilizar esses barcos para conseguir chegar até o local. A gente vê moradores tirando água de dentro de casa. O governador também prometeu aqui para o município 12 mil litros de água. Essa situação é o que acontece aqui em Porciúncula, um dos municípios mais atingidos, e aqui foi registrada a única morte nesses 8 municípios atingidos pela enchente no norte e noroeste aqui do Rio de Janeiro. Pois é, como eu havia dito, são 2 mortos já. Foi encontrado no início da tarde de hoje em Itaperu o corpo de Tarciano dos Reis Gama, de 19 anos, né, que acompanhado de outros 3 homens ali, ele pulou no rio Muriaé, lá da Ponte de Ferro, na Avenida João Dias da Silva. Isso aconteceu no último sábado, ele foi arrastado pela correnteza, acabou sumindo, né, uma criatura infeliz, junto com outros infelizes, numa situação de tragédia, numa situação em que as pessoas estão com as casas destruídas, com vidas ali destruídas, e esses babacas, esses babacões, esses panacas, saltando ali das pontes nas correntezas. Vamos agora a outras notícias pelo estado. Em Nova Friburgo, um jovem de 19 anos morreu após colidir de motocicleta contra uma pilastra no distrito de Conselheiro Paulino. Segundo os bombeiros, Breno Marques usava capacete, que acabou se rompendo com a força do impacto. Em Volta Redonda, no sul do estado, outro acidente de moto também terminou em morte. Igor Nonato, de 21 anos, bateu com a motocicleta contra um carro no bairro Retiro. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Uma briga de rua terminou na morte de uma jovem de 21 anos em Resende. Bruna de Souza Batista não resistiu aos golpes de faca desferidos por outra mulher. A suspeita, que também se feriu, foi presa e vai responder por homicídio. Em Arraial do Cabo, uma mulher de 28 anos morreu afogada na Praia Grande. O corpo de Tamires Silva da Conceição foi removido do mar com auxílio de um helicóptero dos bombeiros. Ainda não se sabe como o incidente aconteceu. Um trecho da RJ 142, a estrada Serra Mar, foi atingido por uma barreira no final de semana. O deslizamento aconteceu na altura do quilômetro 14 e chegou a bloquear a via. O material ele foi removido no sábado, ninguém se feriu. A gente vai para o intervalo, é rápido, mas já outras notícias, siga aqui com a gente. Já voltamos do intervalo, claro que é um prazer tê-lo aqui com a gente, acompanhando o nosso jornal. E olha, a nossa equipe esteve no bairro Mirante Sul, em Três Rios, e mostra agora para você a situação de abandono lá do local. Moradores, eles pedem há muitos anos o calçamento, né, a pavimentação das vias. E recentemente, o problema se tornou ainda pior. O bairro ficou sem ônibus, porque o trecho de um dos principais acessos da localidade cedeu com as chuvas e a rua teve que ser interditada.
Imagina só, você vai conviver com a lama, que é a falta de calçamento, e também com a falta do ônibus, veja só. Há pelo menos 2 semanas, os moradores do bairro Mirante Sul estão sem ônibus, sem coleta de lixo. A gente fica lá em cima ilhado e só tem uma subida, que é essa, e a outra que não sobe, entendeu? O caminhão, não sobe ônibus. E acaba... É muito íngreme. Isso, muito íngreme. Nenhum carro grande passa porque o trânsito aqui na Rua Esplanada está impedido. Há anos esse trecho ameaça cair. O problema é que tem casa aqui em cima, tem casa lá embaixo em risco. Depois de muita reclamação dos moradores, a prefeitura resolveu fechar a rua com essa manilha. Tem gente que passa com bolsa, pessoas idosa, pessoas deficientes que precisam da condução do ônibus, tem que ficar subindo a pé. O ônibus não passa, mas tem muita gente que ainda se arrisca. A dona Maria Lúcia disse que não sabia que a rua estava interditada. Foi um risco, né, que eu corri. Agora eu vou ter que procurar um outro caminho para voltar. Sem ônibus, os moradores vão procurando alternativas para sair de casa. De carro, o único jeito é dar a volta e passar pela rua do Colégio Alcina de Almeida, onde esse fim de semana foram feitos remendos no asfalto e que, segundo os moradores, estava toda esburacada. A pé, para chegar até a escola, os pais encaram mato e mais buracos. Quando tá com sol, a gente ainda consegue vir fazendo umas manobras, porque um dia o buraco tá aqui, o outro dia o buraco já tá aqui de novo, porque a terra desce, tampa um, mas a água vem e abre outro. Então, assim, a gente tem que passar pelo morro do colégio, que é lá por trás, descer o morro do colégio para levar as crianças. No ponto final do Mirante Sul, o que tem de calçamento, os próprios moradores fizeram. Eles também roçaram o mato. Há 16 anos o seu Haroldo mora aqui. E há 16 anos ele espera por melhorias. Nunca teve melhor aqui em cima. Não tem... Nós não temos a quem socorrer, né? Entra prefeito, sai prefeito, um fala que vai fazer aquilo, mas não faz nada. É uma situação vergonhosa, né? A prefeitura mandou a nota para a gente, na prefeitura de Três Rios, informando que por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade, a Defesa Civil orientou que a Rua Esplanada fosse interditada para a segurança dos próprios moradores, né? Disse ainda que iniciou obras de calçamento em 2 ruas lá do bairro, a Venceslau Braz e na General Carlos Gomes, e que com estas obras aí o ônibus vai poder ter acesso ao Mirante Sul. Só não disse, né, qual a previsão para o ônibus voltar a subir, nem quando vão ser feitas as obras lá na Rua Esplanada. Já em relação ao ônibus, né, mais especificamente, a nota diz que a Prefeitura e a Secretaria de Obras, em parceria com a empresa do transporte, está realizando por lá testes para a nova rota do coletivo. Também não disse prazo quando isso vai acontecer. Agora vem comigo nessa aqui, veja o quanto esse problema aí que vocês acompanharam coloca em risco a vida de quem precisa transitar por ali. Neste final de semana, um carro foi passar pelo local e acabou caindo no buraco. Vejam só aí nas imagens. Segundo os moradores, o motorista teria perdido o controle do veículo ao ver a manilha que está lá interditando a rua. Quando ele tentou desviar, ele acabou batendo e caindo pela ribanceira da rua que está cedendo, como você viu lá na reportagem. O carro capotou, gente, várias vezes, só parou quando atingiu uma casa que, por sorte, estava vazia. O motorista ele foi socorrido pela própria população sem ferimentos graves. O carro ainda não havia sido retirado até o final dessa tarde por ser de difícil acesso lá ao local. Olha que situação, hein? A gente foi lá mostrar o problema, olha o risco que é isso aí. Agora, sobre esse acidente, a Prefeitura de Três Rios disse que o local está devidamente sinalizado, que está elaborando agora estudos e projetos de contenção da Rua Esplanada. Disse também que há aí uma ligação alternativa partindo da Rua Barão Ribeiro de Sá, via Venceslau Braz e Rua João Pedro da Silveira, que é a alternativa para os moradores. Agora, a Prefeitura de Três Rios, vamos dar um jeito nisso aí, né? Vamos fazer um mutirão, vamos solucionar para não acontecer outra tragédia, né? Não acontecer, aliás, uma tragédia. Não morreu ninguém, graças a Deus, mas pode terminar numa tragédia isso aí. Gente, eu vou embora, deixo vocês agora com o SBT Brasil. Voltamos a nos falar amanhã, se Deus quiser. Tchau, até lá.